Olá, galerinha, bom dia. Galerinhas, depois desse recesso aí que vocês tiveram, espero que todos tenham aproveitado, todos tenham descansado. E aqui daremos continuidade à nossa segunda etapa, tá? Nosso segundo semestre. A partir de agora a gente vai dar entrada no nosso terceiro bimestre. E aí vocês observam no seu livrinho didático que o livro ele dá sequência em unidades. Lá no primeiro bimestre, em ciências, vocês tiveram 2 unidades. No segundo bimestre, 2 unidades, que foi o capítulo 3 e o capítulo 4. E agora o terceiro bimestre, unidade 5 e a unidade 6, tá? A partir de agora a gente vai falar aí das características gerais dos seres vivos. E estão presentes aí na sua página 3 até a página 5. Nessa imagem aqui, o que vocês observam de diferente? Na verdade, qual é a semelhança e qual é a diferença nesse slide? Vocês percebem que tem animais, né? E também encontram tipos vegetais. Nesse caso, dos vegetais, vocês observam que tem planta e tem fungo. E aí, nesse caso aqui, eles fazem parte do mesmo grupo? Claro que não, né? A gente sabe que é o reino vegetal, que é composto pelas plantas, reino fungi, né? Que são compostos pelos fungos, reino animal, no caso aqui são 2 exemplos de mamíferos, e aqui vocês observam o protozoário. Bem, aqui vocês observam que é um artrópode da classe insecta, são os insetos, tá? A borboleta é do grupo dos insetos. Bem, lá no seu livrinho, na sua primeira página, que vocês vão observar que eu vou estar acompanhando aí, dando sequência conforme o seu livro está, vocês observam que eu deixei registrado aqui alguns tópicos muito importantes, que é bom que vocês sinalizem aí no seu livro. Isso vai ajudar muito vocês fazerem as atividades propostas no livro, tá? Tanto no livro didático quanto no livro de atividades. Bem, então, características dos seres vivos. Primeiramente, o que vocês entendem por seres vivos? Seres vivos são aqueles que possuem vida, beleza? Mas o que seria vida? A vida, ela é caracterizada pelo ciclo de vida. E nesse ciclo de vida a gente encontra a presença da reprodução, a necessidade de energia, obtenção de energia. No caso, os animais, é necessário que eles comam, né? E nos vegetais, vocês vão ver que eles fazem um processo diferente, né? Eles realizam um processo chamado de fotossíntese, que é a produção do seu próprio alimento, né? A produção da sua própria energia. E a presença de célula. Presença de célula. O que é célula? Célula é a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo, tá? Todo ser vivo é composto de célula. Quando eu falo ser vivo, tanto as plantinhas quanto os animais são compostos por célula, porque todos dois são tipos de seres vivos. Bem, e o ciclo de vida? O que seria o ciclo de vida? Todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz, ou melhor, nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Isso aí é um processo do ciclo vital, do ciclo de vida, tá? Mas dentro desse fator aí, existem outros tópicos que abrangem nessa parte do ciclo de vida, como, por exemplo, reação a estímulos, que faz parte do ciclo de vida. Eu vou entrar e falar em cada tópico abordado no livro e vou exemplificar esses tópicos, tá bom? Bem, então o ciclo de vida compreende as transformações que passam no organismo. Quais são essas transformações? Nascimento, crescimento, desenvolvimento e morte. Lá no seu livro também tem a presença dessa imagem aqui. Aqui é um processo da transformação da lagarta até a borboleta. Nesse caso aqui, é um processo de metamorfose, tá? É a transformação. É a fase larval e a fase adulta do inseto, ok? Bem, reprodução. Reprodução faz parte do ciclo vital. A reprodução é uma etapa do ciclo vital, né? Na reprodução, a gente pode observar que a reprodução é dividida em 2 partes. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Bom, vocês observam aqui que os nomes são bem parecidos, né? Sexuada e assexuada. O que significa isso? Sexuada é a reprodução das quais é necessário 2 indivíduos, um macho e uma fêmea, para que haja a união dos gametas, né, e a formação de um novo indivíduo. Já a assexuada não precisa da união de gametas, tá? No caso, o sexo masculino ou só o sexo feminino dá origem a um novo indivíduo, tá? Reparem esse prefixo a na frente da palavra.
Esse prefixo a dá sentido de negação. Então, se sexuada é a união de gameta masculino e feminino, a assexuada não tem a união de gametas masculino e feminino. Sempre repara esse prefixo a na frente, no início das palavrinhas, que ele sempre vai dar o sentido de negação, tá? Então, na reprodução sexuada, existe a participação de células especiais, chamadas gametas. Exemplo, no ser humano, macho e fêmea. O sexo masculino possui o gameta conhecido e chamado como espermatozoide. No sexo feminino, o gameta feminino é chamado óvulo. Mais para frente, vocês verão que esse óvulo tem um nome correto, tá? Mais para frente vocês vão conhecer o nome correto dele, que é chamado ovócito secundário. É o nome correto do óvulo, tá? Mais para frente vocês vão entender o porquê disso aí. Bem, então quando a gente fala óvulo e espermatozoides, tanto um quanto o outro, são tipos de gametas, tá? Gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino, óvulo, ok? Bem, então na reprodução sexuada, não confundam sexuada com sexo, ok? Sexo é para definir se é macho ou fêmea. Então, sexo masculino, sexo feminino. Então, na maioria da reprodução sexuada, o novo ser é diferente dos seus pais. Por que isso acontece? Por que o novo ser é diferente dos seus pais? Quando há a formação de um novo indivíduo, dando o exemplo, vocês são filhos de seus pais, beleza? Mas vocês percebem que vocês têm traços do seu pai e da sua mãe. 50% do que você é vindo da sua mãe. Os outros 50% é vindo do seu pai. Você não vai ser idêntico à sua mãe ou idêntico ao seu pai. Você vai ter mistura desses traços, tá? Então, um novo indivíduo, que no caso é você, como exemplo, você vai ser diferente dos seus pais. Você não vai ser a cópia de um deles. Vai ser metade de um, metade do outro, ok? Então, já na reprodução assexuada, onde não há união de gametas, não há troca de material genético. No caso, a produção desse novo indivíduo, na reprodução assexuada, é dado com a cópia do DNA. É um clone, é como se fosse um clone, ok? Então, podemos dar exemplo de indivíduos que realizam reprodução assexuada, como os protozoários, por exemplo, que são seres unicelulares, e as bactérias, que também são seres unicelulares. Mas o que seriam seres unicelulares? Um. Celulares, célula. São seres que são compostos por apenas uma célula, tá? Então, alguns animais, como as esponjas e alguns vermes, também realizam reprodução assexuada. Eu dei o exemplo aqui, protozoário e bactéria. Todos os dois exemplos que eu acabei de citar são unicelulares. Já as esponjas e alguns vermes, eles são pluricelulares. Pluri, muitos, celulares, células. Então, você já consegue associar a diferença entre uni e pluricelular, né? Unicelular é um indivíduo formado por apenas uma célula. Exemplo, bactérias e protozoários. Multicelular, ou também chamado pluricelular, são seres que são compostos por várias células. Exemplo, a gente, né? Nós somos formados por milhões de células. Então, a reprodução assexuada é um recurso bastante utilizado na cultura de certas plantas. Nesse caso, o produtor realiza a reprodução por mudas ou estacas para obter as mesmas características do seu original. No caso, muita gente usa como muda, né? Vai lá na planta, na árvore, por exemplo, em qualquer tipo de vegetal e quer replantar esse tipo de vegetal. Então, vai lá e pega uma muda e faz um processo de replantio, tá? Então, vai ser o mesmo indivíduo. Ele simplesmente deu origem através de brotos, ok? Bem, então, outra etapa do ciclo de vida, necessidade de energia. Quando a gente fala energia, a gente associa a alimento, né? Só que quando a gente associa a o alimento está relacionado aos animais, né? Aos seres, aos consumidores primários, secundários, terciários, que vocês vão ver isso mais para frente, em cadeia alimentar. Porém, existem aqueles que são chamados produtores, que são aqueles que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Há também outros indivíduos que produzem seu próprio alimento em outras situações, vocês também verão mais para frente.
Mas não só existe a fotossíntese, tá? Existe outro exemplo também, chamado de quimiossíntese, que são alguns tipos de bactérias que produzem seu próprio alimento também, ok? Mas também vocês verão isso mais pra frente. Mas como a gente está abordando aqui produção de energia, necessidade de energia, já estou dando alguns exemplos das quais não existe somente aquele que se alimenta de alguma coisa e o outro que produz seu próprio alimento e só existe a fotossíntese. Não, existe a fotossíntese e existe a quimiossíntese também. Bem, então a energia provém dos alimentos, ou seja, das moléculas energéticas. As plantas e as algas, por exemplo, têm clorofila, que é o pigmento fotossintetizante que dá a cor verde, né, ao vegetal, à alga. E absorve a energia da luz solar para produzir seu próprio alimento, que é a glicose, através de um processo chamado fotossíntese. Galera, prestem atenção nesse nome aqui. Eu sei que já é muito familiar a vocês, mas fotossíntese, o nome fotossíntese tem uma associação com o significado da palavra em si. Síntese, o significado de síntese é produção. Foto, luz, tá? Foto significa luz. Quando você tira uma foto, o nome foto é errado. Quando você vai tirar uma fotografia, é você registrar um retrato, por exemplo. Foto, luz, grafia, imagem. Aí você está tentando registrar uma foto, um retrato. Fotografia, a imagem só consegue ser produzida através de luz. Se você chegar num ambiente escuro, onde você apaga todas as luzes, está de noite, e você não colocar o flash, você vai conseguir ver alguma imagem? Não, porque com a ausência da luz, a grafia, a imagem não vai ser registrada. Assim como a produção de energia é necessária aqui através da luz. Eu estou fazendo uma associação para vocês entenderem o significado de foto, tá? Porque a palavra que vocês vejam que tem foto em seu nome vai estar sempre relacionado à luz, tá? E no caso a fotossíntese é produção de energia através da luz, nesse caso luz solar. Existem alguns tipos de lâmpadas que podem ser utilizadas para as plantas realizarem fotossíntese, tá? Também é um assunto que a gente vai abordar mais para frente. Então, os seres vivos têm a capacidade de produzir seu próprio alimento e são chamados autotróficos ou autótrofos, tá? Autótrofos. Auto significa si próprio, trófos, alimento. Então, autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Já os animais não são capazes de produzir seu próprio alimento. Nesse caso, eles são chamados heterótrofos. Eu já falei isso com vocês quando a gente abordou misturas, né? Misturas homogêneas, misturas heterogêneas. E falei o significado desse prefixo, homo e hétero. Então, lembrando lá o que foi abordado, hétero significa diferente. Então, alimentos adquiridos diferentes deles em si. Ou seja, eles precisam se alimentar de outras coisas. Eles não têm como produzir seu próprio alimento. Tá? Então, autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Heterótrofos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Então, eles têm que ingerir o alimento. Tá? E aí, essa imagem aqui está demonstrando o processo tanto dos seres autótrofos, tá? Na absorção da energia da luz solar e a absorção do gás carbônico presente no ar. Eles produzem oxigênio e glicose, que é o alimento da planta. Vocês viram isso também lá na reação, quando a gente aprendeu reação falando de reagentes e produtos. Esse conteúdo foi no segundo bimestre. Vocês viram uma reação química lá que está representada que é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? A absorção de gás carbônico do ar e a água do solo. A planta reage a esses dois, tem uma reação química e produz oxigênio, glicose e água, tá? Isso é uma reação química. E essa reação química é exatamente isso. Ela retira a água do solo e retira o gás carbônico do ar. Lembrando que o gás carbônico, o nome correto é dióxido de carbono. São dois oxigênios presentes na fórmula química. Então, dióxido de carbono. Ela retira o dióxido de carbono e retira a água. Ocorre uma reação química, ela produz energia, que é a glicose, oxigênio. Só que isso vai acontecer somente com a presença da luz solar, tá? Vocês vão ver outros detalhes, vocês vão aprender que a planta, ela faz fotossíntese quando tem luz e quando não tem luz, por exemplo, à noite, ela vai realizar um outro processo, mas mais para frente, ok? Bem, então dando continuidade, próximo tópico relacionado ao ciclo de vida,
Reação a estímulos. Bem, quando a gente fala reação a estímulos, qualquer ser vivo ele reage a estímulos, inclusive as plantas, porque as plantas também são seres vivos. Com certeza, alguns de vocês já viram esse tipo de plantinha aqui, ó, e já brincou muito com isso daqui. Eu conheço como dormideira, mas acredito que vocês chamem ela de dorme-dorme, tá? Quando você encosta nessa plantinha, ela se encolhe. Isso é uma reação a um estímulo. As plantas, quando se mexem, né, porque ela não se move, ela é séssil, ela é parada. Ela só se move quando tem vento, por exemplo, né, quando tem a passagem de ar, quando tem o movimento do ar. Essa planta, ela reage a um estímulo, que é o vento, ok? Então, são as plantas que reagem a estímulos? Não, podemos citar vários exemplos até conosco mesmo, tá? Mas, o que seria a reação a estímulos? Podem ser tanto relacionados a mudanças na quantidade de luz, né? Claro ou escuro, a gente percebe isso com os nossos olhos. Vou falar já como que a gente reage. Também podemos reagir na temperatura fria ou quente. Vocês percebem que na temperatura fria a gente se arrepia, né? A gente fica arrepiado. E na temperatura quente a gente soa. Isso é um processo relacionado à reação a estímulos. Na umidade, seco ou úmido, ou na presença de substâncias químicas, como, por exemplo, uma substância tóxica ou o cheiro de um predador. Como exemplo, podemos dar, um animal pode perceber no ar o odor de um predador ainda distante e responder rapidamente a esse estímulo fugindo do local. Para quem acompanha canais como o Discovery, por exemplo, vocês observam que existem animais, como a zebra, por exemplo, que ela já percebe a presença de um predador, como o leão, né, como exemplo o leão, e já foge antes mesmo dela conseguir ver o animal, antes de ver o seu predador. Por quê? Ela percebe através do odor a presença de um certo predador, tá? Outro exemplo também é conosco, né? Temos várias formas de reação a estímulos. Vou dar um bem simples que com certeza vocês já notaram. Se vocês chegarem perto de um colega, façam isso em casa, com a família, mãe, pai. Vocês vão perceber uma característica muito visível da reação a estímulos. Pede à sua mãe, ao seu pai, seu irmão, para ele fechar o olho. Quando está um ambiente com a iluminação muito alta, se você apagar, você vai ver que a bolinha preta do olho da pessoa da qual você está acompanhando, que é chamada de pupila, ela vai aumentar quando o ambiente estiver escuro e vai regredir, né? Vai se encolher, vai contrair quando tiver um ambiente claro. Isso aí é uma reação a estímulos que vocês vão aprender mais à frente no quarto trimestre, quando a gente falar de sentidos, o porquê da nossa pupila dilatar e se contrair, tá? Ele está relacionado com a entrada de iluminação. Se ela não se contrair num ambiente muito claro, ele pode queimar a sua retina, então automaticamente a pupila ela se contrai, ok? Então isso é um exemplo de reação a estímulo. Outra coisa também que a gente pode observar é os caules, que geralmente crescem para cima, e as raízes, que geralmente crescem para baixo. Reação a estímulo. No caso, quando os caules crescem para cima, nós chamamos de fototropismo. Ela reage a um estímulo que é relacionado ao sol. Lembram do prefixo foto, né? Então, o caule cresce para cima e é chamado de fototropismo. Então, ela reage para cima exatamente por causa da luz. E as raízes que crescem para baixo é chamado de geotropismo. Por quê? Geo significa isso aí, terra. Então, ela cresce em direção ao sol, ok? Bem, então dando continuidade, lá na sua página 5, vocês vão observar esse fazendo ciência. E é o que eu acabei de falar. Você pode, o que eu acabei de exemplificar, né? Você pode fazer com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, fazer esse teste aqui, das quais você vai analisar, né? Ó, sente-se em frente um ao outro, um dos dois deve fechar os olhos por um minutinho. Após esse tempo, quem fechou os olhos deve abri-los e o outro deve observar atentamente as pupilas do colega. No caso da mãe e do pai, né? Vocês estão em quarentena. Troquem de função e repitam a atividade. Aí você vai observar e vai perceber o que aconteceu com a pupila de quem você está observando.
E por que isso acontece, né? Eu acabei de falar, eu acabei de explicar o porquê disso acontecer. Você volta um pouquinho no seu vídeo que você vai entender melhor, tá? Tá relacionado à reação ao estímulo. Qual o estímulo? Ok? Agora, isso aí vocês vão responder na número 2, relacionado a esse experimento que você vai fazer com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. E na número 1, eu vou fazer com vocês, porque é muito relativo, né? Então, eu vou fazer com vocês. Em dupla, conversem sobre as reações involuntárias. O que significa involuntário? Significa aquilo que eu não tenho controle, que é involuntário. In, na frente, esse prefixo in também na frente das palavras, dá um sentido de negação. Voluntário é aquilo que eu faço porque eu quero. Involuntário é aquilo que eu faço mesmo não querendo ou querendo, é indiferente, tá? Então, reações involuntárias são reações que eu faço sem eu querer ou não, tá? Por exemplo, dando um exemplo totalmente à parte, tá? Seu coração bate. Isso é voluntário ou é involuntário? Se você quiser fazer seu coração parar, ele vai parar? Claro que não, né? Ainda bem, porque senão muita gente, eu tô deprimida, eu tô depressão, meu coração para agora, vai morrer e às vezes é por causa de decepção de amor, né? Então a gente tem que entender o que seria voluntário e involuntário. Voluntário é aquilo que eu faço porque eu quero. Involuntário é uma coisa que eu não tenho controle, ele vai fazer ou não, eu querendo ou não, tá? Então, em dupla, converse sobre reações involuntárias que as pessoas têm diante dos estímulos descritos a seguir. Entrar em contato com uma luz forte, como abrir as cortinas em um dia bem ensolarado. A partir do momento que eu abro as cortinas, você faz o que automaticamente? Isso aí, alguns fecham o olho, outros botam a mão para proteger da iluminação, cada um reage de uma forma, tá? Então você pode fechar o olho, tapar a luz, igual no carro, tá? A iluminação do solar vindo no teu olho, o que você faz? Bota o óculos escuro ou então coloca a mão para proteger. Cada um vai reagir de uma forma, mas vai reagir, não vai ficar olhando diretamente para a luz porque incomoda, né? Alguns sentem muita dor de cabeça, uma dor de cabeça muito forte relacionada a alta quantidade de luz, iluminação nos olhos. Bom, outro estímulo, estar andando na rua e ouvir um barulho muito alto, um tiro, por exemplo. O que você vai fazer? Vai ficar parado e vai ficar rindo? Não, todo mundo normalmente faz o quê? Corre, né? Para se proteger. É uma reação, um estímulo. E é involuntário, quando você perceber, você já fez. Se você coloca a mão em alguma coisa que você toma um choque, você vai ficar lá com o dedo rindo? Não, você vai encolher a sua mão. Isso são reações a estímulos, tá? Então, encostar a mão em algo afiado. Eu dei o exemplo de um choque, né? Mas vamos supor que você coloca a mão sem querer numa agulha, não viu a agulha e você dá um furinho. Você vai ficar com o dedo ali toda a vida ou vai puxar a sua mão? Então, cada um vai reagir de uma forma, tá? Mas sempre reagindo ao estímulo, ok? Então, puxar a mão rapidamente. Um detalhe muito importante. Quando você se machuca, né? Como, por exemplo, encostar aqui a mão em algo afiado, tomar um choque. Isso que você faz, esse comando automático, vocês vão aprender melhor no sistema nervoso por que a gente faz isso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso está relacionado à dor. E a dor é uma coisa que te incomoda, que é sofrimento, mas é graças a ela que você não perde um membro, que você não morre, né? Então a dor é importante a gente ter, para que sinalize a você que tem alguma coisa de errado, ok? Então a gente vai falar isso melhor, vou explicar isso melhor quando a gente falar de sistema nervoso no quarto bimestre, ok? Então, gente, é simples isso daqui, dá para vocês fazerem essa daqui como a gente já fez junto, e a 2 você consegue fazer com um membro da sua casa. Um detalhe que eu acho que eu já expliquei, mas alguns podem ter uma dúvida. Pupila é essa região escura aqui, ó, dos seus olhos, tá? Pupila, essa parte que geralmente tem alteração de cor, né, de pessoa para pessoa, alguns tem azul, outros verde, outros castanho. Essa parte aqui é o que a gente chama de íris. O que você vai ver a alteração aqui nessa questão é da pupila, é essa região escura aqui. Bem, então, galera, até aqui vocês estão percebendo que vocês só têm uma atividade, que é a questão da página 5, fazendo ciência, que é a número 1 a gente até fez junto, né? Então é isso, a gente vai dar sequência aí na próxima etapa, dando continuidade ao conteúdo. Beijinhos e até a próxima.